Bom dia, graça e a paz. Nesta segunda-feira eu tenho uma mensagem de esperança para o seu coração. Quantas vezes você já se sentiu desanimado em plena segunda-feira? Quantas vezes o despertador tocou para você ir trabalhar e a vontade de ficar embaixo das cobertas ou na cama ou qualquer outro sentimento possa ter habitado no seu coração, a não ser o de levantar e seguir, a cumprir aquilo que Deus havia estabelecido para este dia sobre a sua vida. Eu quero lembrar você aqui que você não está sozinho nessa luta. Deus, ele já sabe de todas essas situações, e ele já sabia desde muito tempo atrás, e ele decidiu todas as coisas e também trouxe a resposta para cada uma das nossas aflições. Mas, sem dúvida alguma, a principal das respostas para qualquer situação adversa, aquilo que se levante contra o cumprimento do propósito do Senhor, está na pessoa de Jesus. Eu quero compartilhar um texto da palavra de Deus que foi escrito há 700 e tantos anos antes da vinda do Senhor Jesus. É um texto messiânico, um texto o qual profetizava a vinda do Senhor Jesus aqui, e com alguns detalhes, algumas qualidades e alguns posicionamentos que Jesus Cristo teria sobre a mim e sobre a sua vida, e que serve exatamente para os dias em que nós estamos mais tristes, mais desanimados. Olha só o que está escrito lá em Isaías 42, versículo 1. Vamos ler de 1 ao 4. Olha o que está escrito. Isaías 42:1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará. Não fará ouvir na praça sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade ele promulgará o direito. Não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra a justiça, e as terras do mar aguardarão toda a sua doutrina. Olha só que maravilhoso. Isaías, 700 anos antes, está revelando a vinda do Senhor Jesus como uma resposta sobre as nossas vidas. Aquele servo fiel, aquele que o Espírito de Deus é o Espírito dele, e é maravilhoso. Só que toda essa divindade do Senhor Jesus, ela tem somente um destino, só tem uma direção. É vir de encontro às nossas vidas, para que as lutas que nós não conseguimos vencer, através dele, elas se tornam possíveis. Ele fala aqui sobre uma cana quebrada e um pavio que ainda fumega. Quando nós olhamos para uma cana quebrada, o original aqui, na verdade, é um junco, né? uma haste de junco, uma planta fininha, aquática, e que servia na época tanto para escrita quanto para cestaria, né, fazer esteiras e tudo mais para o pessoal descansar. E o pavio que fumega, ele representa uma lamparina quase sem azeite já. Olhando para esses dois símbolos representando a vida daqueles que estão tristes, sem esperança, aqueles que já foram pisoteados como essa cana quebrada, já foram injustiçados, aqueles que estão cansados, já no fim das suas forças, assim como uma lamparina já sem azeite, somente aquele paviozinho sobre ela fumegando. A palavra de Deus nos lembra nessa manhã que através de Jesus existe esperança para as nossas vidas. Aquilo que aos olhos do mundo, das pessoas olhando caído no chão por vezes, ou aquela lamparina lá no cantinho, sem nenhum tipo de utilidade, para o Senhor, eu quero lembrar você, para o Senhor ainda tem esperança para a sua vida. E é maravilhoso, ele fala que ele não esmagará essa cana quebrada, ele não vai descartar essa cana quebrada, mesmo que para todos pareça ser algo já sem nenhum tipo de utilidade. E esse pavio que ainda fumega, ele só precisa dessa fumacinha, porque ele não vai apagar, ele vai abastecer você de azeite, ele vai encher você da presença dele, para que você possa voltar a incendiar. E ele segue aqui, com fidelidade, ele promulgará o nosso direito. É ele quem faz. Eu sei que por vezes é tão difícil nós seguirmos a nossa caminhada quando fomos pisoteados, quando já estamos cansados, como esse pavio fumegando, quase apagando ali. Mas o Senhor Jesus, ele veio justamente para que fôssemos assistidos nessas situações. Nós só precisamos nos chegar diante dele, precisamos somente reconhecer que é através dele que nós venceremos essas lutas. E eu quero lembrar você aqui que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e será assim para toda a eternidade. Isso quer dizer que ele está disponível sobre a minha, sobre a sua vida no dia de hoje, para reestabelecer as nossas estruturas emocionais, físicas e espirituais, para que nós possamos estar alinhados por este tempo com a vida e propósito que assim ele designou para nós. Ainda tem tempo, não desista. Hoje é um belo dia para você começar uma transformação. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença nessa manhã, Paizinho. Hoje falamos aqui da profecia, da revelação da vinda do Senhor Jesus. E tantas vezes nós não acessamos, Pai, a presença dEle. Tantas vezes nós não valorizamos, Pai. A tristeza, a angústia, a depressão, a ansiedade, por vezes inunda os nossos corações, Paizinho. Mas nós não queremos mais agir dessa forma, Pai. Por tantas vezes nós estávamos como essa cana, Senhor,
quebrada, sendo pisoteada, Senhor, como esse pavio que somente fumegava ali, não dava mais fogo, não tinha mais serventia, Pai. Por vezes nós estamos assim, e talvez muitos dos meus irmãos hoje estejam assim dessa mesma forma. Que o Senhor possa se apresentar para eles nessa manhã, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu apresento a vida deles diante do Teu altar, Paizinho, para que o Senhor possa ir de encontro à vida deles, Pai amado, e restabelecer toda a estrutura fragilizada, Pai. Visita a mente, visita o coração, visita o espírito, visita o corpo físico deles nesta manhã, que eles possam, Pai amado, ser restabelecidos na plenitude a qual o Senhor os formou, em nome do Senhor Jesus. Que esta semana, Senhor, seja uma semana de muita vitória, Senhor, de muitas bênçãos, de provisão, de realização, de milagres, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que ao findar dela, Pai, nós possamos somente glorificar e exaltar o Teu nome, Pai. Assim nós oramos com o coração grato no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Uma excelente semana para você na presença do Senhor. E mais uma vez, não desanima. Talvez esteja difícil, mas o Senhor Jesus, Ele sabe, Ele conhece as tuas feridas, conhece o teu íntimo. Você só precisa se colocar na presença dele, que o mais Ele fará. Confie. Deus abençoe sua vida.